Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta sessão do 18º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, eu faço parte da equipe Embraer-Prev. Antes de iniciar o nosso evento, eu tenho alguns avisos para passar para vocês. As perguntas, elas podem ser realizadas por meio de chat, nós responderemos no final das apresentações. E nós disponibilizaremos para vocês uma pesquisa de satisfação, e é muito importante a participação de todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, e eu passo agora a palavra para o Eléo. Eléo, por favor. Bom dia a todos, é uma grande satisfação estar aqui de novo, né, na nossa quarta sessão, né, então, todo mês de maio a gente tem essas lives, né, e já fizemos 3 anteriormente, sempre trazendo convidados muito especiais, como o que a gente está trazendo hoje, o Aquiles, que eu já vou apresentar para vocês, e aí, passar rapidamente aqui a nossa programação. Então, hoje nós vamos ter a palestra do Aquiles, né? Uma palestra basicamente que mostra um pouco de sensibilização em relação à importância de um plano de previdência complementar, né? Existem hoje muitos investimentos no mercado que chamam a nossa atenção, alguns investimentos de mais risco, outros de menores riscos, aqueles que prometem entregar mais ou menos rentabilidade, mas sempre a gente precisa entender como funciona, porque tem que dosar e equalizar o risco que é confortável para que a gente possa correr, né? Então, o Aquiles é um especialista nisso, entende muito bem desse segmento e vai dar aí uma contribuição para a gente aí no sentido de educação previdenciária, né? Depois a gente vai fazer um bate-papo rápido, uma apresentação rápida sobre os resultados da Embraer-Prev, como se fosse uma prestação de contas dos últimos meses, né? E a gente abre depois para perguntas, como a Juliana já mencionou. Então, eu vou passar a palavra agora para o Aquiles, antes vou, né, contar um pouquinho para vocês do currículo dele. O Aquiles, ele é economista, ele é formado pela FEA USP, ele é mestre em administração pelo INSEAD na França, ele é autor de vários livros, né? Atualmente ele compõe o time do BNP Paribas Asset Management, onde ele é responsável pelas áreas comercial, marketing e digital. Ele foi diretor comercial responsável pela distribuição de fundos do Santander Asset Management por mais de 20 anos, ocupando posições de gerente de produto, economista sênior, estrategista de investimento e gestor de fundos também. Ele leciona na Fundação Getúlio Vargas, na cadeira de Finanças Comportamentais Aplicadas, e na PUC do Rio Grande do Sul, na cadeira de Gestão de Ativos e Wealth Management. Ele é colunista do jornal Valor Econômico e preside desde 2013 o Comitê de Educação de Investidores da Ambima. Então, não é pouco, né? Aquiles, sem mais delongas, passo a palavra para você. Boa palestra. Obrigado, Léo. Obrigado, Juliana. Bom dia a toda a equipe da Embraer-Prev. Obrigado novamente pelo convite, pela confiança na nossa gestão de fundos e também para trazer esse conteúdo, né, de educação financeira e previdenciária. Eu vou começar a compartilhar meu arquivo aqui, só me digam se vocês já estão visualizando ele. Agora sim, já comecei a compartilhar. Fechando o modo de apresentação. Já conseguem ver o arquivo? Já, né? Ok. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui hoje então para vocês sobre a importância de investir em previdência, né? Eu acho que é sempre importante, né, quando a gente vai falar de educação previdenciária, né, a gente colocar em perspectiva esse ganho, né, muito importante de longevidade que nós temos observados no Brasil. Então a pergunta que fica, né, logo de início, a provocação inicial, é se a gente está preparado para viver 90 ou 100 anos, né? É algo bom, né? Todo mundo quer viver mais, porém por trás desse ganho de expectativa de vida, né, de longevidade, existe um desafio financeiro muito grande que em grande medida é subestimado pela maioria dos brasileiros, né? Então é um pouquinho disso que eu vou falar aqui, desse desafio de como lidar com isso, né? E já desde o início aqui da nossa conversa,
deixar alguns pontos claros relativos à reforma da Previdência que aconteceu recentemente no Brasil. Ela ocorreu em 2019, foi implementada em 2020, então realmente é recente, mas ela deixou algumas impressões talvez bastante falsas e erradas na cabeça da maioria dos brasileiros, né? A gente vê muito isso em pesquisa, eu vou mostrar algumas pesquisas que falam sobre a mentalidade previdenciária, né, do brasileiro, né? Então, esses 3 pontos que eu queria deixar claro é que a reforma da Previdência, ela foi feita para evitar que o país quebre, né? Ela foi feita por uma razão fiscal, né, para evitar que a gente entrasse numa insolvência do setor público, das contas públicas, né, que aumentasse ainda mais a dívida pública para um patamar insustentável que levaria o país a quebrar financeiramente. Então, essa foi a motivação da reforma da Previdência. Ela não foi feita com o objetivo de assegurar a independência financeira de ninguém de classe média para cima, ninguém de classe C para cima. Nas classes mais baixas, classe D e E, a base da pirâmide social, os benefícios previdenciários, né, oficiais do INSS são capazes até de cobrir, às vezes até de superar a renda que o indivíduo tinha durante a vida produtiva. Mas se a gente fala de classe média para cima, e eu acredito que é a totalidade da população que nos assiste aqui hoje, ela não vai assegurar a independência financeira das camadas, né, de classe média para cima. Então, a sua independência financeira vai depender de você, né, do seu esforço de poupança, da sua mobilização, né, da sua capacidade de guardar recursos para o futuro, e somos nós mesmos, né, você mesmo que vai viver com as consequências de fazer ou não esse trabalho ao longo da sua vida produtiva. E é um dado bastante chocante, né, eu gosto de mostrar esse gráfico sempre nas minhas palestras, é o fato de que a conquista de independência financeira para a aposentadoria é uma exceção no Brasil atualmente, né? Essa parcelinha azul ali, né, do gráfico, a menor de todas, nos mostra que apenas 3% dos aposentados no Brasil atualmente, esses números são de 2020, já vai sair os números de 2021, mas apenas 3% consegue se sustentar 100% com recursos próprios, tem total independência financeira. O que acontece com os outros 97% dos brasileiros, né? 45%, quase metade, essa parcela laranja aqui do gráfico avermelhada, ela mostra que 45% depende dos parentes, depende basicamente dos filhos, né, para o sustento após a aposentadoria, para complementar o sustento dos pais aposentados, né? Então, isso acontece com 45%, quase metade tem essa dependência da família. 26% continua trabalhando. E aqui não tem nenhum problema se for algo voluntário, porque eu quero, né? Porque me dá sentido para a vida, me dá, né, uma sensação de propósito, né, uma noção de propósito. Mas a questão é quando a gente faz pesquisa com esses 26% que continua trabalhando após uma idade almejada de aposentadoria, eles continuam trabalhando porque precisam, não porque querem, né? Então, não é algo voluntário, é algo forçado, né? Então, essa é uma outra destino dos 97% que não tem independência financeira, continua trabalhando a despeito de já estar no momento em que gostaria de estar aposentado. E 26% acabam reduzindo seu padrão de vida, né, com a queda de renda que acontece após a aposentadoria. Na grande maioria dos casos, o que acontece é uma combinação desses 3 fatores, né? O indivíduo passa a exigir, né, a contar, né, a precisar do apoio da família, principalmente dos filhos. Muitos continuam trabalhando após uma idade almejada de aposentadoria, porém em atividades que remuneram menos, e tanto os pais quanto os filhos que passaram a ajudar os pais reduzem o seu padrão de vida. É uma combinação dos 3 fatores é o que acaba acontecendo com a grande maioria desses 97% de aposentados no Brasil hoje que não conquistaram, né, a independência financeira. Uma pesquisa bem recente aqui de 2021 que a gente faz lá na Ambima, né, no âmbito do Comitê de Educação de Investidores, revelou e deixou muito claro, e foi a primeira vez que a gente fez essa mensuração, né, em pesquisa de hábitos de poupança previdenciária, de poupança para aposentadoria, né? E o que a gente viu, né, são dados muito coerentes com essa figura anterior que eu mostrei, né, de uma minoria absoluta, só 3% tem independência financeira, né? Então, só 3% dos aposentados no Brasil hoje tem alguma previdência aberta. A gente vai falar de PGBL e VGBL mais para frente, o que é um, o que é o outro, né? Mas também muito poucas pessoas usam os instrumentos financeiros disponíveis, né, no mercado para preparar-se para uma aposentadoria lá para frente com um produto de previdência aberta que são os PGBLs e VGBLs. Um pouquinho mais de 3%, né, da população tem a previdência fechada no local de trabalho.
que é o caso de vocês. A Embraer-Prev é uma chamada entidade fechada de previdência complementar. Por que fechada? Porque ela está restrita a um grupo de pessoas, nesse caso, grupo de pessoas que trabalham numa mesma empresa, né, o que a gente chama no mercado de previdência de patrocinadora. A Embraer é a patrocinadora da Embraer-Prev, né? Esse é o instrumento, eu vou falar isso aqui várias vezes para vocês hoje, esse é o instrumento mais eficiente para se formar a aposentadoria, para se formar a poupança com fim previdenciário, né? Por que acontece isso? Uma série de fatores, tem custo de administração muito mais baixo, né? Uma previdência fechada, né, como a Embraer-Prev, tem uma taxa de administração muito menor do que um PGBL ou VGBL que você possa contratar numa agência bancária ou numa corretora, né? Pelo volume que elas possuem, né, tem a possibilidade de contratar não apenas um, mas vários gestores profissionais, né? Existem também benefícios fiscais, a gente vai falar isso mais para frente, né? Mas sem contar, né, que na maioria das previdências fechadas você tem o seu empregador, nesse caso a Embraer, participando, né, do seu esforço de poupança, né? Conforme você investe, né, a patrocinadora, a empresa, a Embraer nesse caso, também investe junto com você, né? Então esse é o privilégio dos privilégios, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, né? Mas só 3% da população tem esse tipo de cobertura, né? Atualmente, os recursos do INSS, né, da Previdência Oficial, o chamado Regime Geral de Previdência Oficial, ele é a principal fonte de renda da maioria dos aposentados. 92% dos aposentados no Brasil hoje tem a sua aposentadoriazinha lá do INSS como a principal fonte de renda. Eu acabei de mencionar que se você é de classe média para cima, isso não vai cobrir os seus gastos, né? Se você não vai cobrir os seus gastos, você ou vai precisar da ajuda dos filhos, ou tem que continuar trabalhando, ou vai ter que reduzir o padrão de vida, que é aquela composição, né? Aquela combinação que a maioria das pessoas cai, né? E dado bastante recente, né, a gente já o ano passado, 2001, quando essa pesquisa foi feita, né, 31% dos brasileiros conseguiu poupar algum dinheiro em 2021, né? Agora, quando a gente olha para, tá bom, okay, então um terço da população conseguiu fazer sobrar alguma coisa. Quanto desses recursos foram destinados para a aposentadoria? É uma parte bem pequena, né? Só 6%. Né? Isso, eu estou mostrando esses dados, não só porque são dados muito recentes, a gente acabou de divulgar essa pesquisa, ela foi coletada no finalzinho de 2001 e divulgada agora, né, nessa primeira metade do ano, né, porque ela mostra o comportamento real, né, das pessoas, né, no Brasil quando o assunto é aposentadoria, né, e a gente vê uma conscientização muito baixa, né, da necessidade de se ter esse processo feito com disciplina e paciência ao longo da vida, o que resulta nesses números bastante preocupantes que a gente viu, né, de uma parcela muito pequena da população tendo de fato sua independência financeira após a aposentadoria. Falando um pouco do que está disponível, né, no Brasil, eu mencionei alguns produtos aqui, alguns instrumentos, né, que estão disponíveis para aposentadoria. Em grosso modo, a gente tem 3 pilares aqui, né? Nós temos o que eu chamei ali anteriormente, né, que é o nome oficial, Regime Geral de Previdência Oficial, que nada mais é do que o INSS, né? Você recebe o seu olerite lá todo mês, você vê que tem um descontinho lá do INSS que vai para a aposentadoria oficial, né? A aposentadoria do setor, que quem trabalha no setor privado tem direito após os seus anos de contribuição, né? Ou até atingir a idade mínima de aposentadoria, que atualmente, né, após a reforma, ficou em 60 anos para mulheres e 65 anos para homens, né? Então, esse é o regime geral, está disponível a todos que fizeram a contribuição ao longo da vida, né? Além deste regime, e não estou falando aqui do setor público, né? Se você trabalha no setor público, tem um regime diferente, né? Eu não vou abordar isso porque não é o caso do público aqui hoje, mas se você está no setor privado, né, você tem a contribuição para o INSS, que é o regime geral, que é a Previdência Oficial, né? E se você precisa complementar isso, você dispõe de 2 alternativas, basicamente, né, de previdência complementar. O próprio nome está dizendo aí, é para complementar o regime geral, para complementar a aposentadoria do INSS. Né? Tem a previdência fechada, que é exatamente onde vocês estão hoje, né, nesse fórum aqui hoje. A Embraer-Prev é uma previdência fechada, só uma minoria da população, só 3,2% da população tem acesso a esse tipo de benefício, que é, como eu mencionei anteriormente, um privilégio dos privilégios, né? Você ter o seu empregador participando do seu esforço de formação de poupança previdenciária, né, de conquista de independência financeira para o pós-carreira, né, junto com você, num instrumento com baixas taxas de administração, baixo custo, com alta profissionalização, né, sejam dos gestores, sejam da própria equipe da Previdência Fechada, da Embraer-Prev nesse caso, né? Mas tem uma cobertura muito pequena da população, né? Só 3,2% da população tem esse benefício de ter um instrumento de previdência complementar no local de trabalho, né? E quem não tem
esse privilégio de ter uma previdência fechada, né, como é o caso da Embraer-Prev, ou que quer complementar ainda mais, né, o seu esforço de poupança para aposentadoria, dispõe da chamada Previdência Aberta, né, que é a sopa de letrinhas, o PGBL e o VGBL, que estão disponíveis em qualquer banco, qualquer corretora, né, plataformas de investimentos têm à disposição também esses produtos. Qual a diferença dos dois? Quem deve usar qual? Né? Regra de bolso muito fácil, né? Se você faz o imposto de renda completo, aquele que demora para fazer, o produto ideal para você é o PGBL. Se você faz o seu imposto de renda pelo modelo simplificado, aquele que dá para fazer rapidinho, em poucos minutos você consegue concluir, é o VGBL. Né? Então, declara o imposto de renda pela declaração completa, o PGBL ele é mais eficiente. E ele permite, inclusive, né, deduzir da base de cálculo do imposto que você deve até 12% da sua renda anual. Né, você pode deduzir ali, o que é um benefício que acaba sendo revertido na sua restituição. Né? Então, ele tem essa grande vantagem. Né? O VGBL não tem essa possibilidade, né, de você deduzir da base de cálculo, né, até 12% da renda, mas ele tem um outro benefício, né, que o imposto de renda, quando você for gozar do benefício, né, no momento de ter acesso aos recursos, no momento da aposentadoria, o imposto de renda recai só sobre os rendimentos, ao passo que no PGBL ele vai cair sobre o rendimento mais o principal que foi investido. Tá? Mas, grosso modo, é isso. Esses são os instrumentos disponíveis, né, para quem está no setor privado, como é o nosso caso aqui. Né? Então, o regime geral de previdência, o INSS, o teto do INSS hoje é de pouco mais de R$7.000, mas se a gente for olhar dos milhões de pessoas que recebem aposentadoria pelo INSS, menos de 800 recebem no teto. A grande maioria recebe menos do que esse teto de R$7.000. Depende de vários fatores, idade, período de contribuição, valor de contribuição, né? Não é um cálculo fácil de ser feito e estimado. Né? Quem quer complementar essa aposentadoria oficial, o regime geral, né, o INSS, ou pode fazer isso através da previdência complementar fechada, como é o caso da Embraer-Prev, é o mais eficiente, né, pelos motivos que a gente passou aqui, e quem quiser não tiver essa prerrogativa, não tiver no seu local de trabalho uma previdência fechada, ou quer complementar ainda mais essa previdência fechada, né, tem à sua disposição a chamada previdência aberta, o PGBL e VGBL. PGBL para quem declara imposto de renda completo, VGBL para quem declara o imposto de renda na sua versão simplificada, no formulário simplificado. Né? Te olha, né, a teoria econômica, a teoria financeira, né, do chamado ciclo de vida do investidor, ela compartimentaliza, né, ela divide a vida do investidor em 3 grandes momentos. Né? Uma fase inicial, que é chamada fase de acumulação, ela se estende desde quando nós somos criança, né, somos formando o nosso capital humano, né, no processo de educação. Né? Nesse momento nós somos custos para os nossos pais, né? Até o momento que a gente entra e começa a trabalhar. A gente entra no mercado de trabalho e começa de fato a trabalhar, a ter renda e formar nosso capital. Né? Aí estou falando financeiro, patrimônio. Né? Depois a gente entra numa fase, né, de maior maturidade, que é chamada fase de consolidação de patrimônio. Né? E, por fim, lá na frente, no momento da aposentadoria, vem uma fase de gastos, né? O momento de consumir aquilo que foi guardado durante a fase de acumulação e consolidação. De uma maneira teórica e ideal, né, hipotética, a nossa curva chamada riqueza, né, a curva do patrimônio acumulado, talvez seja um nome melhor ao longo da vida, desenha, né, idealmente deveria desenhar esse formato aqui da linha vermelha, né? Ela começa muito devagarzinho, no começo da vida a gente é gasto para os nossos pais, depois entra no mercado de trabalho, começa a trabalhar, né? Vai acumulando, né? Começa o processo de fazer poupança, de acumulação de patrimônio, né? Veículo, imóvel, né? Vem os filhos, tem a educação dos filhos, né? Que é uma forma de acumulação de capital humano nesse momento, né? E lá na frente, o momento de gastos, né? Então essa aqui é a curva ideal prevista na teoria financeira, né? Da nossa curva de riqueza, nossa curva de patrimônio. Né? A nossa curva de gastos ao longo da vida tem esse formato dessa curva branca aqui. Né? No começo da vida, nós só temos despesas, né? Nós somos crianças, estamos estudando, nós somos gastos, né? Somos despesas para os nossos pais. A partir do momento em que a gente entra no mercado de trabalho e começa a ter renda, esses gastos, como proporção da renda, tendem a diminuir. E lá, ao longo da vida, né? No final da vida, na fase de aposentadoria, eles voltam a aumentar. E aqui é um ponto, né, importante de se destacar, né, quando a gente faz pesquisa com a maioria das pessoas, né, sobre as suas expectativas de
padrão de gasto após a aposentadoria, a maioria das pessoas, mais de 70% das pessoas, imagina que é possível viver confortavelmente, com o mesmo padrão ou até melhor, depois da aposentadoria, se conseguir cobrir 70%, 80% dos gastos que tinham durante a vida produtiva, durante o período em que participaram do mercado de trabalho. E essa é uma noção muito errada, né? Por quê? Porque depois da aposentadoria, o que acontece com os padrões de gasto é uma tendência a aumento desses gastos como proporção da renda. Não só porque tende a ocorrer uma pequena, um recuo da renda após o início da aposentadoria, mas porque os gastos, principalmente com dois fatores, aumentam muito após a aposentadoria. O primeiro fator que aumenta bastante são os gastos com saúde. Então, plano médico, medicamentos, tratamentos, né, terapias, isso passa a representar, né, de uma forma crescente uma fatia maior dos gastos do aposentado, e existe o tempo livre, né? As pessoas subestimam o quanto vão gastar por estarem com o tempo livre, né? Enquanto a gente está na vida produtiva, né, eu estou aqui, eu trabalho no Banco BNP, né? Estou no banco, estou aqui, a luz está acesa, quem está pagando a luz é o banco, né? A partir do momento em que eu me aposento, né, todos os gastos que eu tiver, qualquer movimento que eu fizer que requeira algum tipo de despesa, eu mesmo vou pagar, né? Vai ser autopatrocinado, né, a gente chama. E as pessoas subestimam, né, quanto isso tende a representar do seu orçamento após a aposentadoria, né? Então, a realidade dos fatos é que depois da aposentadoria, o padrão de gasto aumenta com relação ao que a gente tinha durante a vida produtiva como proporção da renda, e não cai. E muita gente faz a conta de que, se eu conseguir cobrir 70%, 80% desse padrão de gasto durante a vida produtiva, eu vou estar bem. Quando, na verdade, o que a gente observa é que esse padrão de gasto vai para 100%, 110%, às vezes 120% do que eram anteriormente, né? Então, a gente tem que estar preparado para esse aumento das despesas lá na frente. Quem paga plano de saúde aqui acompanha bem, né, como isso é pesado, né, para uma grande parte, né, dos aposentados, né? E existe uma série de alterações, né, na realidade demográfica brasileira que transformam esse desafio de conquistar a independência na aposentadoria ainda mais desafiador, né, ainda mais complicado, né? A gente viu que quase metade dos aposentados no Brasil, né, contam com os filhos para complementar o seu sustento após a aposentadoria. Isso até era viável em 1960. Em 1960, né, a taxa de fecundidade por casal era de 6,3 filhos por casal. Isso é o número para o Brasil como um todo. Nos centros urbanos eram 4 filhos por casal. Então, o custo financeiro dos pais que não conquistavam a independência financeira lá em 1960 recaía sobre 6 ou 4 ombros, né? Era dividido entre um número maior de filhos. Em 2020, né, essa taxa de fecundidade, o número de filhos por casal, havia recuado, né, recuou já para 1,7 filhos por casal. Chegamos numa situação onde 2 humanos estão gerando menos do que 2 humanos. Isso vai fazer com que o nosso crescimento populacional, né, já esteja desacelerando, e mais para frente ele vai recuar, ele vai começar a cair, né? O fato é que hoje o custo financeiro dos pais que não conquistam a independência financeira vão recair sobre um número menor de ombros e vão dificultar a conquista de independência financeira pela próxima geração, né? E provavelmente, né, esses filhos vão ter que reduzir o seu padrão de vida, a sua capacidade de poupança para a aposentadoria deles mesmos será menor, né, por conta disso. Então, essa realidade demográfica faz com que um dos principais válvulas de escape, né, de quem não conquistou a independência financeira na aposentadoria, que era contar com a ajuda dos filhos, vai contar com um número menor de filhos. E, inclusive, né, olhando o gráfico aqui da direita desse gráfico, a gente vê, né, que já quase um quinto aqui, quase 18%, né, dos casais, no Brasil atualmente, né, em 2020, decidiram não ter filhos. São pessoas, né, um quinto da população praticamente sequer contará com o sustento, com o apoio de filhos mais para frente para complementar o seu sustento, né? O número de casais com filhos, né, já é menos da metade dos casais do Brasil, né? 48,3%. Né? Então, essa é um momento muito decisivo, né, onde o hábito, né, e aquilo que serviu até então, né, de válvula de escape para o sustento, né, de quem não conseguiu conquistar a independência financeira, fica em xeque, né, com um número menor, né, de filhos por casal, sendo que exatamente o suporte dos filhos é a principal fonte de sustento, né, de muitos dos aposentados que não tiveram essa conquista de independência.
Além disso, né, como eu mencionei anteriormente, né, o ganho de expectativa de vida, hoje estima-se que 1 a cada 3 bebês que vão nascer vão viver mais que 100 anos. O pediatra dos meus filhos outro dia comentava que já nasceu o bebê brasileiro que vai viver 120 anos. Então, você imagina, se for um menino, a nova idade, né, se for um homem, né, a nova idade de aposentadoria é de 65 anos. Se ele vai viver 120 anos, perdão, quando ele se aposentar aos 65 anos, ele vai ter que ter guardado dinheiro suficiente para sustentar por mais 55 anos. É um esforço, né, financeiro muito grande, né, muito importante, e isso torna, né, de fato, esse desafio de conquista de independência ainda mais importante. E esse ganho, né, de longevidade está fazendo com que a nossa pirâmide etária, né, a gente estudou, todo mundo acho que viu isso aqui nas aulas de geografia lá na escola, né, essa aqui era a nossa pirâmide etária à esquerda, né, que nós tínhamos lá em 1980. A base muito larga, ou seja, né, muitas pessoas jovens, entre 0 e 15 anos, essa parte aqui da pirâmide, né? E conforme a gente ia aqui de 15 a 60 anos, menos gente, né? E pouquinha gente com mais de 60 anos lá no topo. Ela já se alterou, ela vem se alterando com esse ganho de longevidade, mas também com o menor número de filhos para o casal. A base da pirâmide, onde estão os jovens, entre 0 e 15 anos, ela se afilou, ela ficou mais estreita. Engordou bastante a parte do meio, que são as pessoas entre 15 e 60 anos, e as pessoas, né, no topo da pirâmide, acima de 60 anos, também ela está aumentando, ela está se expandindo, está abrindo, né? E aqui, na extrema direita desse gráfico, nós temos a pirâmide etária projetada, né, para 2040, né? Ou seja, para daqui 28 anos, né, onde a menor parte da população vai ser a população jovem aqui, entre 15 e 60 anos, vai ter muita gente entre 0 e 15 anos, pouca gente, né, a menor parte da população, muita gente entre 15 e 60, e lá no alto, né, com o envelhecimento da população, mais gente ainda acima de 60 anos, né? Então é importante a gente ter essa mudança, essa percepção, né, essa noção de mudança da pirâmide etária, porque hoje, né, no sistema geral, né, o regime geral de previdência, no INSS, o que acontece é que essa população jovem que está aqui embaixo, né, e a contribuição que elas fazem para o INSS, quando eu recebo meu olerite, né, e vejo lá um desconto que está indo para o INSS, ele não está sendo guardado para a minha aposentadoria, ele está indo para pagar a aposentadoria do meu pai, né, é o chamado sistema de repartição. Vai ser muito difícil esse sistema funcionar aqui em 2040, porque vai ter pouca gente, né, contribuindo para a Previdência Oficial, para o INSS, para pagar muita gente que vai estar com mais idade e se aposentando lá no alto, né? Isso é uma segunda fase da reforma da Previdência, que seria passar desse sistema de repartição, onde os jovens pagam a aposentadoria dos mais velhos, para um sistema de acumulação, onde o que eu guardo, né, para a minha aposentadoria vai para, de fato, a minha aposentadoria lá na frente, não para pagar quem já está aposentado hoje. Essa é uma segunda fase da reforma da Previdência que está pendente de ser feita no Brasil, né? E o fato é que o Brasil, do ponto de vista, né, desse ganho de longevidade, a gente está na contramão da história. Porque aqui a gente observou que nos outros países, nos países desenvolvidos principalmente, o ganho de longevidade, né, o aumento de expectativa de vida das pessoas, veio depois que a economia se desenvolveu. Geralmente o país enriquece e depois, né, do desenvolvimento da economia, do enriquecimento, né, do aumento de renda per capita, há um ganho de longevidade. E aqui no Brasil a gente está ousando viver mais, ó, a expectativa de vida dos brasileiros, né, passou de lá em 1960 de 60 anos para em 2020 76,4 anos, né? Então a gente ganhou, né, em 60 anos 16 anos a mais de expectativa de vida, só que a gente está ousando viver mais sem ter enriquecido antes, né? Então, a gente não fez esse caminho, né, que foi o natural e o observado em outras economias, onde há o enriquecimento do país, o enriquecimento da economia, o desenvolvimento do país, para depois vir o ganho de longevidade. A gente ganhou longevidade sem ter tido, ao menos proporcionalmente, né, um enriquecimento da economia, um aumento de renda per capita. Basicamente, o aumento de longevidade no Brasil vem por questões sanitárias, né? Maior saneamento básico, né, com água limpa, né, uma saúde pública um pouco mais bem organizada, né? Isso impactou de forma muito importante esse ganho de expectativa de vida de 1960 para cá, mas sem um enriquecimento
proporcional. Então, a gente está ousando viver mais sem ter enriquecido antes. É uma proposição que torna as coisas bastante desafiadoras, né? Então, repassando aqui, né, todo esse pano de fundo, né, que compõe o desafio de conquista de independência financeira para a aposentadoria, né, e que torna o esforço, né, de previdência complementar, de se fazer uma previdência complementar ainda mais importante, né? Quais são esses fatores? É o aumento de expectativa de vida, né, como eu já mencionei várias vezes, todo mundo quer viver mais, mas isso traz consigo um desafio financeiro muito grande. O fato de que as despesas no futuro não caem como proporção da renda, elas aumentam e aumentam em alguns casos significativamente por conta dos gastos com saúde e do tempo livre, né, que passamos a ter e ao autopatrocinar esse tempo livre. A própria mudança da estrutura familiar no Brasil, com menor número de filhos para o casal, sendo esse, né, um dos principais pilares onde se apoiam os aposentados que não conquistam independência financeira, também alterou, né, esse número menor de filhos para o casal. Existem questões importantes do mercado de trabalho, né, sobretudo, né, desde o do início da pandemia, o tempo de recolocação no mercado de trabalho, né, o aumento da taxa de desemprego, podem comprometer durante um período longo, né, o esforço de formação de poupança e particularmente da poupança previdenciária. O tempo de recolocação no mercado de trabalho brasileiro para quem perdia o trabalho voluntariamente por ter pedido demissão ou involuntariamente por ter sido demitido antes da pandemia era de 6 meses. Atualmente, ele está entre 18 e 24 meses o tempo de recolocação. São 18 a 24 meses e sem renda, né? Ou numa situação muito delicada, né? A gente entrou na pandemia em 2020, em março de 2020, com 64% dos brasileiros não tendo R$1 sequer guardado para fazer frente a um período de emergência, né? A tal da reserva de emergência não existia para 64% da população, né? Então, esses temas também são importantes. Os próprios desequilíbrios da previdência oficial, que eu mencionei, né, e o fato dela não cobrir totalmente, né, a renda de ninguém de classe C para cima, né, de classe média para cima, o que torna a previdência complementar, né, como uma necessidade urgente para as pessoas fazerem, né, para que as pessoas tenham, de fato, a possibilidade de conquistar independência financeira no momento da aposentadoria. A Embraer, como a gente viu aqui, é uma previdência fechada, é uma previdência complementar, né, e é o instrumento mais eficiente de se fazer essa poupança previdenciária, essa acumulação com vistas à aposentadoria. O mundo inteiro, né, investiu e está tentando fazer com que o seu sistema de fundos de pensão, né, da previdência fechada, aumente, né? Se a gente somasse todos os recursos dos fundos de pensão no mundo, lá em 2008, eles representavam 54% do PIB mundial. De 2008 para cá, né, a maioria das economias do mundo, né, tem ciência desse desafio, não é um privilégio nosso, né, essa dificuldade de conquistar a independência na aposentadoria, é um desafio mundial, né, e a maioria dos países investiu, né, em fazer com que o seu regime de previdência fechado, os fundos de pensão, aumentassem seu tamanho. Hoje, o total de ativos dos fundos de pensão no mundo representam 84% do PIB mundial. E se a gente vê aqui as barrinhas verdes, né, são 2020, a barrinha laranja era lá 2008, a maioria das barrinhas verdes, né, aqui são vários países, né, os sistemas de previdência fechada, previdência complementar, aumentaram, né, o tamanho na economia, né, só que aqui no Brasil encolheu. A gente pega uma lupa, a gente olha lá o Brasil, ou seja, o instrumento mais eficiente de formação de poupança previdenciária, que é a previdência fechada, como é o caso da Embraer, no total da economia brasileira ele encolheu em vez de aumentar. Então, a gente, de novo, aqui não está muito na principal tendência, né, do que os outros países estão adotando para fortalecer os seus regimes de previdência complementar através de fundos de pensão, através de previdência complementar, como é o caso da Embraer, né, o que torna ainda mais, né, um privilégio dos privilégios você contar com esse tipo de benefício no seu local de trabalho, né. A gente vê, né, 80% das pessoas no mundo não sabem de onde vai vir o seu dinheiro, né, a sua fonte de renda na aposentadoria, né? Então, como eu falei, é um desafio mundial. Mas nós aqui no Brasil sempre estamos uma situação um pouco mais precária, né? Aqui 94% no Brasil não sabe de onde virá com precisão esse sustento, né? Então, o que a gente faz, né, com base nesse tipo de informações, é fazer pesquisa, né, com as pessoas que estão em idade já, né, não é ainda um período de pré-aposentadoria, mas que já deveriam estar mais cientes, né, do desafio
que é, né, a conquista de independência financeira no pós-carreira, para o pós-carreira, né? Então a gente fez pesquisa com a população que está ali entre 40 e 49 anos, na classe média para cima, para ver se existe alguma mudança, né, de percepção e comportamento dessa população, para a gente ter uma realidade previdenciária, né, no futuro mais favorável, né? Então, quando a gente pergunta, você está aguardando ansiosamente a sua aposentadoria? 45%, né, quase metade da população, né, nessa faixa entre 40 e 49 anos, né, de classe média para cima, nem pensou no assunto, né? 22% pensou e está aguardando ansiosamente, né? 15% não está apreensivo, ou não está gostando da ideia, né? E 18% responderam outras coisas. Mas o fato é que a gente tem metade aqui da população de 40 anos para cima, na classe média para cima, que nem pensou no assunto, né? Aí então a gente pergunta, mas que padrão de vida, né, você espera manter na aposentadoria? Então, tem em mente então que metade nem pensou no assunto e provavelmente nem está fazendo nada, né, de concreto para ter uma solução melhor para isso no futuro, né? Aí 32%, quase um terço, né, espera ter um padrão de vida melhor que o atual. O sujeito nem pensou no assunto, provavelmente nem está fazendo nada a respeito disso. A gente viu que só 3% da população tem algum instrumento, né, de previdência complementar, 3% na aberta, 3% na fechada, mas um terço pensa em ter o mesmo padrão, um padrão de vida melhor do que ele tem atualmente durante a vida produtiva, né? Mais ou menos o mesmo, 30%. 62% estão esperando ter o mesmo padrão de vida ou melhor depois da aposentadoria, né? Só 21% tem uma noção real de que a coisa vai piorar lá para frente. Vai piorar ou porque a poupança previdenciária não foi feita, ou porque de fato tem consciência que o padrão de gasto, né, sobe depois da aposentadoria e não cai com proporção da renda, né? E 17% não sabe, não pensou a respeito, né? Mesma pergunta feita de uma forma diferente, né? Você se preocupa em como sobreviver financeiramente depois da aposentadoria? Metade não está preocupado com o tema, então provavelmente nem pensou, né? Só 28% está preocupado, mas não muito, não é uma preocupação importante, né? Só 19% de fato se preocupa e 5% não sabe, né? Então a gente vê aqui uma incoerência muito grande, né? As pessoas não pensando no assunto, né? Quem está sequer dando importância ou está pensando no assunto provavelmente não fez nada para isso, né? A gente está falando de pesquisa recente, essa pesquisa de 2021, né? Mas com uma expectativa completamente irreal, né? De que vai ter o mesmo padrão de vida ou melhor depois da aposentadoria. Aí a gente pergunta, mas numa escala de 1 a 4, onde 1 é o menos importante e 4 é o mais importante, né? Da onde vai vir essa renda, né, na aposentadoria? Você não está preocupado com o assunto, não está fazendo nada por isso, a gente vê que uma minoria da população tem, né, instrumentos, está fazendo esforço de poupança para a Previdência, mas você tem expectativa de manter o mesmo padrão de vida ou ainda mais, ou ainda ficar melhor, né? Da onde vai vir esse recurso, né? E numa escala de 1 a 4, onde 4 é mais importante, o número 1 apontado é o governo. E por isso que eu mencionei lá na ponta, né, que a reforma da Previdência não foi feita para segurar, né, o sustento ou a qualidade de vida de ninguém de classe média para cima, foi feito para o país não quebrar, né? Essa expectativa só é justificável se você acompanha a base da pirâmide social, lá, a classe D e E, ali você tem uma recomposição de renda com relação à vida produtiva, mas dali para cima isso não se justifica, mas aqui a gente está falando nessa pesquisa, né, de população de 40 a 49 anos, de classe C para cima, de classe média para cima. É uma expectativa irreal, não virá do governo esse sustento, não virá do INSS, em outras palavras, né? Você mesmo é a segunda fonte, aí aparece aí um protagonismo importante. A família ainda aparece, né, como um fator, o terceiro fator mais importante, né, uma escala de 1 a 4, lá na casa do 2,2, mas agora tem menos filho por família, né, por casal, e em muitos casais, como a gente viu, praticamente 1/5 sequer tendo filhos, né? E o empregador, né, aparece como quarto, mas vamos lembrar que previdência no local de trabalho cobre 3,2% da população brasileira. É uma raridade, né, e é um privilégio que vocês dispõem, né, aí no caso da Embraer, na forma da Embraer Prev. Quando a gente fala em previdência, o tempo joga muito a favor, né? Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor
vamos nos sair mais para frente, né, com mais autonomia, né? Eu fiz aqui uma simulação, né, com juros reais de 5%, a gente está caminhando para essa realidade, né? Os juros estão indo aí para a casa dos 13%, na nossa avaliação a inflação fecha esse ano na casa dos 8,5%, então estamos falando de juros, né, 5% acima da inflação, 5% de juros reais, né, os juros acima da inflação. Um indivíduo que começa cedo, começa ali com 25 anos, né, e para chegar aqui aos 65 anos, né, a nova idade de aposentadoria para os homens, né, com R$500 mil guardados, eu botei R$500 mil aqui porque isso seria suficiente para cobrir o custo fixo, né, aqueles custos que não podem ser evitados por uma família de classe C durante 11 anos. Seria o suficiente para cobrir aqui, né, de 65 aos 76 anos, os custos fixos de uma família de classe C, que 76 anos é exatamente a atual expectativa de vida, né, supondo que o indivíduo vai chegar lá com 76 anos com 0, né? É apenas para fazer o exercício aqui, mas para mostrar como a gente começa cedo, né, quem começar com 25 anos, se guardar R$561 por mês, chega lá aos 65 anos lá com seu R$500 mil guardado para cobrir os seus custos fixos em linha, né, com o tempo de expectativa de vida. Se deixar para fazer esse esforço, né, não aos 25 anos, para deixar para começar lá com 40, já mais do que vai ter que dobrar o esforço de poupança. Né? Em vez de R$561, vai ter que guardar R$1.261 por mês. Conforme a gente deixa o tempo passar e não aproveita o tempo ao nosso favor, o esforço de poupança é maior, o degrauzinho da escada aqui vai aumentando. Se deixar para fazer esse esforço lá com 50 anos, já tem que guardar R$2.500 por mês, né? Já é um esforço de poupança maior. Né? Se deixar para começar aos 60 anos, né, esse esforço já precisa de mais de R$8.000 por mês para chegar no mesmo valor. Então o tempo joga muito a favor, né? Os juros sobre os juros no processo de acumulação favorecem muito, né, aqueles que são mais jovens, né? Então, se você não começou ainda a fazer esse esforço de poupança, comece o mais cedo possível, né? No caso de vocês, particularmente, que dispõem no local de trabalho, né, de uma previdência fechada na forma da Embreaprev, como eu mencionei, é o benefício dos benefícios, né, o privilégio dos privilégios, você ter o seu empregador querendo participar desse processo de acumulação de conquista de independência financeira para o pós-carreira, para a aposentadoria, né? Se você não fez essa adesão, faça o mais breve possível, né? E contribua de forma relevante com isso, né? Esse recurso está sendo guardado e a maioria das pessoas tende a perceber, né, que está abrindo mão de algo hoje, né, de consumir hoje para guardar algo lá para frente, algo que às vezes está muito distante, está 10, 15, 20, 30 anos lá para frente, se você for uma pessoa jovem, né? Mas lembre-se que você está guardando para você mesmo amanhã. Né? Não é para outra pessoa, né? É um esforço que vai te trazer muito benefício lá para frente, né? E o maior benefício que os pais podem deixar para os seus filhos é a sua própria independência financeira, né? Não ser um peso financeiro para os filhos já é uma ajuda muito importante para que os filhos tenham, né, essa possibilidade também de facilitada, né, ou menos desafiadora, né, de conquistar a sua própria independência financeira sem ter que prover para o sustento dos pais, né? É um componente a menos aqui, né? Já estou estourando um pouquinho meu tempo aqui, já vou caminhando para a nossa conclusão, né? Mas queria repassar para um outro fato comportamental muito importante no Brasil, né, que é o fato de que as pessoas poupam muito pouco. Quando a gente olha a taxa de poupança, quanto que nós, né, pessoas físicas, guardamos, né, da nossa renda por ano? A taxa de poupança no Brasil flutua entre 10% e 15% ao ano. A nossa renda a gente consegue guardar entre 10% e 15% ao ano. Eu vou mostrar mais para frente uma comparação com outros países. É uma taxa de poupança muito baixa. Mesmo aqui, olhando nossos vizinhos da América Latina, né? E quando a gente pergunta, mas por que se poupa tão pouco, né? A principal razão, né, quase metade das pessoas respondem que é porque eu não ganho bem. Atribui a razão de poupar pouco ao seu salário, né, que é algo que a gente não controla. Né? Eu posso me esforçar, me dedicar para ser promovido, para evoluir na carreira, mas eu não controlo o meu salário, né? 22% responde que a poupança é para quem é rico, é para quem tem muito dinheiro, para quem tem muita renda. Né? Então, assim, a gente tem aqui praticamente, né, 67% da população brasileira colocando a razão, a culpa da baixa poupança em algo que não está sob o seu controle, que é a sua renda. Né? Só 15% fala, puxa, eu poupo porque eu gasto muito. Né? Eu não controlo bem as minhas despesas, não controlo os meus gastos. Né? 18% respondeu outras coisas. Né? Então, se fosse verdade, né, que a taxa de poupança é baixa, porque a renda é baixa, todo país que tem renda per capita menor que o Brasil deveria ter taxa de poupança menor que a nossa. E isso não é verdade.
esse gráfico aqui à direita, né, a gente vê que o Brasil tem a segunda menor taxa de poupança da América Latina. Só a Guiana, ali no extremo direito desse gráfico, tem uma taxa de poupança menor do que a nossa. Né? Então, todos esses países aqui, né, que estão à esquerda do gráfico, a barra vermelha que é o Brasil, né, deveriam ter, bom, como tem poupança maior que a nossa, se a culpa é da renda, todo mundo aqui deveria ter renda per capita maior que a nossa. E não é isso que a gente observa. A gente olhando aqui a Bolívia, por exemplo, ó, a Bolívia tem uma renda per capita anual de $5.000. O Brasil tem uma renda per capita anual mais do que o dobro da Bolívia, né, de $12.200. Mas os bolivianos poupam 30% a mais do que o Brasil. O brasileiro, o boliviano poupa quase 25% da sua renda anual, enquanto que aqui no Brasil a gente poupa aqueles 10% a 15%, depende muito do ano, né, da situação econômica. Então não é verdade, né? É a desculpa verdadeira botar a culpa na renda, né? O brasileiro poupa pouco porque gasta muito. O Brasil tem o que a gente chama em economia de uma alta propensão a consumir. Todo o dinheiro que entra extra acaba indo para consumo. Basta ver o que aconteceu com a liberação de recursos do FGTS, né, recentemente. Né? No final do governo Temer, no governo Dilma e no governo Temer, a gente teve liberação, né, de recursos do FGTS para a população. O destino número 1 dos recursos do FGTS que foram liberados foi para troca de celular, foi para compra de celular. Não foi para pagar dívida, não foi para poupança, não foi para previdenciária, menos ainda. Né? Então, de fato, o que a gente vê, né, é que o brasileiro poupa pouco porque gasta muito, né? Tem uma dificuldade muito grande de poupar. Né? Esse gráfico, né, aqui na tela mostra a taxa de poupança em diferentes estratos da população em diferentes países. A barra azul clarinha são 60% mais ricos de cada um dos países que estão elencados aqui, ou das regiões que estão elencadas aqui. Né? E a barra azul mais escura são os 40% mais pobres. Então, a gente vê nesse gráfico que quer a gente fale, né, dos mais ricos, quer a gente fale dos mais pobres, no Brasil a gente tem baixa taxa de poupança. O brasileiro poupa pouco, quer ele seja um brasileiro rico, quer ele seja um brasileiro pobre. E o destino daquilo que não é poupado é o consumo. Existe muito no Brasil do chamado do consumo de bens posicionais. Né? O indivíduo ele gasta para ter um bem, para exibir o bem e dessa forma sinalizar uma posição social, muitas vezes que ele sequer possui. Né? Então quer ter o último celular na mão, né? Para sinalizar que tá bem de vida. Às vezes seria aquela casa humilde com um carrão na garagem, o indivíduo está todo endividado para comprar, para ter aquele veículo, para ter aquele carro. Né? Esse consumo de bens posicionais, né, que de alguma forma sinaliza uma posição social desejada, é muito forte no Brasil e ele responde, né, por essa realidade aqui muito complicada de uma taxa de poupança, quer a gente fale dos ricos, quer a gente fale dos pobres, muito inferior ao que a gente vê nos outros países que estão aqui. Estou falando de países como a Argentina, como a Índia, como o Chile, como a Colômbia, são países emergentes, né, assim como nós, né, aqui está a própria Rússia, né, que está em guerra agora, África do Sul, México, Portugal. A gente aqui botou uma média dos países de baixa renda, nós estamos abaixo da taxa média de poupança, né, quando comparado com os países médios, né, de baixa renda, e ainda mais quando a gente fala de países de alta renda, muito menos ainda. Né? Então, a gente de fato não tem essa cultura, né, previdenciária, essa cultura da poupança ou do guardar para o futuro, ou de precaver-se para o futuro. Né? Já encaminhando para a conclusão aqui da nossa conversa, como que pensa, né, as pessoas que não conquistam independência financeira versus, né, a mentalidade daqueles que conseguem conquistar independência financeira. Esse é um estudo feito por uma pesquisadora italiana que está radicada nos Estados Unidos, Ana Maria Lussardi. Ela acompanha há décadas grupos de pessoas, né, durante a sua vida produtiva, vendo como elas se comportaram com relação à formação de poupança. Quem pensa da forma como está expressa nesse slide, a sua poupança, né, para realizar a sua poupança, em 80% dos casos não conseguiu conquistar a independência financeira no momento da aposentadoria. Né? Aqui está basicamente dizendo o seguinte, ó, a minha poupança, aquilo que eu guardo, é igual à minha renda, né, a minha renda pessoal, a minha renda da família, né, a renda da pessoa, a renda da família, menos os meus gastos. Dito de outra forma, eu poupo, né, o que sobrar, se sobrar, no final do mês. 80% das pessoas que deixaram para poupar aquilo que sobrar, se sobrar, não conseguiram formar uma poupança previdenciária. Por quê? Porque dinheiro parado em conta corrente é uma tentação muito grande para o gasto. Né? E isso é muito importante, como a gente viu nos gráficos anteriores, particularmente importante para nós, né, aqui no Brasil, que temos uma propensão a consumir muito elevada, muito acima do que em outras economias, mesmo economias comparáveis aqui da região da América Latina.
Agora, 80% das pessoas que pensaram da forma como está nesse gráfico aqui, de fato conseguiram conquistar a independência financeira no momento da aposentadoria. Esse gráfico está dizendo o seguinte, ó, os meus gastos, o meu padrão de despesas, né, ele é igual àquilo que eu ganho, menos aquilo que eu já separo para a minha poupança no momento em que eu recebo a minha renda. Então, eu coloco, né, o investimento, a poupança, né, aquilo que eu vou guardar para mim mesmo no futuro, como a primeira despesa do mês. Já guardo isso, né, já vou deixar isso investir, já vou deixar isso aplicado, né, seja numa previdência complementar, seja em outros instrumentos de investimentos. E eu dimensiono os meus gastos para viver com o restante, né? Quem pensou dessa forma, né, quem dimensionou seus gastos para já levar em conta que uma parcela da renda precisa ser destinada à poupança, particularmente à poupança voltada à aposentadoria, 80% dessas pessoas chegaram no momento da aposentadoria com a sua independência financeira assegurada, né? Então é importante a gente fazer essa reflexão, né? Como que vocês têm se comportado, né? De que forma vocês têm feito, né, o seu esforço de poupança? Muitos nem sequer têm feito, né? Então, se não está fazendo, é preciso passar a fazer. E se está fazendo, tente fazer dessa forma, né? Não deixar para guardar aquilo que sobrar, se sobrar na conta no final do mês. Já coloca, né, um investimento, né, a poupança, a preocupação com o seu sustento financeiro no futuro, com a primeira despesa do mês, né? E dimensione os seus gastos, né, para que eles caibam dentro do restante, né? A gente não pode deixar de pensar. E por fim, né, a gente vive num país que tem um certo sadismo tributário, né? Cada produto de investimento tem um tratamento tributário diferente. A gente viu um pouquinho disso lá no começo, quando eu falei do PGBL e do VGBL. Mas eu queria ressaltar aqui que, inclusive, do ponto de vista tributário, né, dos impostos que são pagos sobre os investimentos, sobre a poupança que é feita, eles são também mais eficientes numa previdência fechada, né, como é o caso da Embraer Prev. Então, a gente simulou aqui, né, 10 mil reais aplicados, né, num fundo DI, num CDB, num VGBL e na média da rentabilidade das previdências fechadas do Brasil, né, nos últimos 10, 20, 30 anos, né? Como que teria evoluído esses 10 mil reais nesses diferentes horizontes? E a gente diferenciou aqui, né, o impacto, né, sobre esse saldo, sobre esse valor aplicado, sobre esses 10 mil reais aplicados, apenas pela diferença do imposto que é pago ou deixa de ser pago, dependendo do instrumento que você utilizar, né? E a gente vê que esse recurso se valorizou mais exatamente aqui na Previdência Fechada, né, pelos benefícios que ela embute, né, seja de profissionalização da gestão, seja de menores taxas de limitação, seja de benefício tributário que ela tem, né? Porque os recursos, né, que estão dentro da Previdência fechada, né, quando eles são movimentados e realocados, eles não pagam imposto, isso contribui positivamente para a rentabilidade ao longo do tempo, e tão maior esse impacto, quanto maior é o horizonte que a gente analisa, por isso que eu coloquei aqui horizontes longos, né, de 10, 20, 30 anos, né? Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Já estourei um pouquinho o meu tempo aqui, mas, novamente, reforçar, né, de feliz é quem trabalha numa empresa que oferece previdência complementar. Eu falei isso várias vezes aqui hoje para vocês. É o privilégio dos privilégios você ter um empregador que não só disponibiliza esse instrumento, mas que está disposto a participar, né, dessa construção de uma independência financeira, que é algo raro, é algo minoritário, né, no Brasil atualmente, e vocês contam com esse benefício na Embraer, na forma da Embraer Prev, né? Então, se você não aderiu, faça a sua adesão. Se você já aderiu, será que você está contribuindo com o que você deveria para conseguir formar uma aposentadoria confortável lá na frente? Não adianta aderir e fazer uma contribuição pequena, com 0,5% da minha renda, né? Eu tenho que poupar algo que vai fazer diferença lá na frente. Então, revisite também os hábitos, né? Eu deixo para guardar aquilo que sobrou só no final do mês, já faço logo no comecinho do mês. É mais eficiente, a gente viu aqui, fazer isso já desde partida e dimensionar os meus gastos, meu padrão de despesa para isso. Eu não estou sugerindo que ninguém aqui vive uma vida espartana, sem prazer, sem consumo, mas é questão de repensar os hábitos de consumo para que levar em consideração, sim, que vai existir um eu lá na frente que vai precisar de recursos financeiros, né? E o que a gente puder fazer em prol dessa pessoa lá na frente, que somos nós mesmos, né? É importante, né? Então, eu só queria fechar aqui com esse último slide, né? Que repassa um pouquinho de como o cérebro aprende, né? 10% do que a gente lê, a gente retém em aprendizado, 20% do que a gente ouve, a gente retém como aprendizado, 30% do que a gente observa, a gente retém como aprendizado, 50% do que você vê e ouve ao mesmo tempo,
você retém como aprendizado. Então, eu espero ter contribuído com isso hoje aqui, né, nessa palestra para vocês, nesse webinar, né? Mas veja, 70% do que a gente discute com os outros, a gente retém como aprendizado. E 80% daquilo que a gente faz, a gente retém como aprendizado. E 95% daquilo que a gente ensina, a gente retém como aprendizado. Então, eu deixo aqui a provocação para que vocês discutam isso com seus colegas, seus amigos, principalmente com familiares, né? A gente tem vários estudos que mostram que o esforço de poupança feito em família, ele tem muito mais chance de sucesso do que aquele feito de forma individual. Então, com cônjuge, com filhos, né, é importante ter também essa abertura, né? Basicamente é isso que eu queria falar para vocês hoje. Queria agradecer de novo aqui o tempo e o espaço. Vou parar de compartilhar para a gente poder abrir para perguntas. Aquiles, muito obrigada pela apresentação. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, antes de dar sequência para o Eléo, eu vou colocar uma pergunta que um colega fez para você. Para quem é informal, vale a pena contribuir para a Previdência Social? Sem considerar os benefícios de licença, maternidade, doença, etc., somente olhando a parte financeira, vale mais a pena aplicar o valor correspondente numa aplicação privada? Bom, a pergunta é ótima, né? A resposta é sim, vale a pena. Pode e vale a pena. Então, você é um autônomo, não tem problema, você não tem aquele olerite todo mês, né, para vir um desconto no INSS, basta recolher uma GPS, uma guia, né, da Previdência Social, para você garantir que pelo menos a renda do regime geral de previdência você vai ter. E, em complemento a isso, vale a pena fazer uma previdência complementar. Tem esse nome exatamente porque ela vai complementar a básica, não deixe de fazer a básica. O básico dos básicos é fazer o mínimo INSS, né? Então faça sim, apesar de ser um autônomo, é possível fazer. Se você vai contribuir com o piso, com o teto, depende da sua realidade financeira. Essa não tem uma resposta única para todos. Claro, se você puder contribuir com o teto, o seu benefício lá na frente vai ser maior, né? Mas faça, antes de mais nada, a previdência do INSS, o regime geral de previdência, e faça toda essa reflexão que a gente trouxe aqui hoje para ter também uma previdência complementar. Se não for possível ter uma complementar fechada, como é o caso da Embreprev, fazer uma aberta é importante sim, e adaptar ela ao seu regime, né, de declaração de imposto de renda. Se for completo o PGBL, se for o simplificado, o VGBL. Obrigada, Aquiles. Vou aproveitar e fazer mais uma perguntinha aqui. No gráfico, quem poupa mais na velhice, onde está os Estados Unidos? Naquele gráfico ali, os Estados Unidos está na média dos países desenvolvidos. Tá? Então, a gente ouve muito falar, né, que o americano poupa pouco, né, que o americano é muito endividado, né, o americano poupa pouco com relação à média dos países desenvolvidos. A gente vê que na Alemanha, por exemplo, né, nos países asiáticos, a taxa de poupança chega a 50%. Eles guardam quase metade da sua renda, né? E quando a gente olha dentro da Ásia, por exemplo, quer o país seja desenvolvido como o Japão, quer seja um país emergente como o Vietnã, as taxas de poupança são altíssimas, de 40% a 50%. Né? Então a gente vê que não depende de se é rico ou não. Né? Nos Estados Unidos, atualmente, a taxa de poupança está na casa dos 20%, 25%. Ainda é maior do que a nossa, que é de 10% a 15%. Mas você fala, puxa, mas como é isso possível, né? O americano é uma população, né, uma economia alavancada, lá todo mundo é endividado, as empresas são endividadas, as pessoas são endividadas. E no Brasil também não é diferente, a nossa população está endividada. Hoje, 50% das pessoas no Brasil, né, tem mais da metade da renda comprometida com parcelas, né, com financiamentos. E aí, quando a gente olha a qualidade do endividamento nos Estados Unidos e a gente compara com a qualidade do endividamento no Brasil, aí a gente vê uma grande diferença. O americano se endivida por conta de duas coisas: comprar casa e educação superior dos filhos. Veja que as duas são capital, né? Uma é capital humano, é a educação dos meus filhos, a segunda é meu patrimônio, né? Onde eu vou morar. Né? Aqui no Brasil a gente vê, né, uma parcela enorme da população, mais da metade endividada, né, com comprometimento de quase metade da renda, né, com pagamento de parcelas. Só que para quê? É para aquisição de bem de consumo. Para comprar tênis, é para comprar celular, é para trocar televisão no ano de Copa do Mundo, que aliás está chegando. Né? A gente se endivida com quinquilharia, coisa que eu vou mostrar para os outros, basicamente. Né? Enquanto o americano se endivida sim, mas com patrimônio. Né? Ninguém declara aqui o tênis, o celular novo no imposto de renda, não é seu patrimônio isso. Né? É um bem de consumo passageiro que você vai ter que trocar mais para frente. Né? Então tem essa grande diferença. Né? Então os americanos
poupam mais do que nós, eles são tão endividados quanto nós, ou mais, mas eles se endividam com coisas mais nobres, vamos chamar assim, com patrimônio mesmo, imóvel e educação. Obrigada, Aquiles. Agora nós vamos dar sequência na apresentação e eu vou passar a palavra para o Eléo. Eléo, por favor. Bom, pessoal, obrigado aí, Aquiles. Palestra muito certeira, né, em termos de conceitos, principalmente, né, de poupança previdenciária, a importância do papel da previdência complementar, não só para as pessoas, mas até para a própria economia do país, né? Os investimentos, muitas vezes feitos, né, ajudam também no desenvolvimento econômico de um país, né? A gente vai passar agora rapidamente sobre a visibilidade do plano, os resultados, né, principalmente, de uma maneira bastante rápida, até para proporcionar que, ao final, a gente possa ter mais perguntas, né, e mais oportunidades, inclusive até de ouvir novamente o Aquiles aí sobre algumas outras questões, tá bom? Eu vou compartilhar aqui rapidamente o material. Então, a gente sempre começa dando uma overview, né, mostrando os principais números da Embraer-Prev no momento. A gente tem um patrimônio aí que próximo de 4 bilhões, na verdade, a gente chegou até a atingir esse patrimônio no mês passado, mas em função do desempenho bastante forte negativamente das bolsas de valores, né, da renda variável, a gente diminuiu um pouquinho, no mês de maio agora a gente já está retomando, muito provavelmente final do mês a gente retoma essa posição, que é uma marca importante, né? Mesmo com 2 anos de pandemia, uma guerra, a gente consegue fazer crescer aí o patrimônio do plano Embraer-Prev por meio de rentabilidades e por meio de contribuições também. Os nossos participantes estão chegando a próximo de 20 mil participantes, né? De uma maneira geral, 90% são participantes que contribuem com o plano, ainda estão em fase de acumulação, ainda estão em fase de contribuição, e 10% são assistidos, ou seja, participantes que já atingiram a elegibilidade, né, aos requisitos de idade e tempo de contribuição, e já estão recebendo seus benefícios. Isso equivale a dizer que é um plano que ainda está com as torneiras de entrada em volume muito maior, ou seja, um plano ainda jovem, um plano que ainda tem bastante para crescer, seja em número de participantes, seja em patrimônio. É importante, né, porque tudo isso vem em linha com aquele planejamento que o próprio Aquiles mostrou para a gente agora, de como é eficiente um modelo, né, de longo prazo de acumulação. A adesão ao plano hoje na ordem de 92%, então significa que de cada 100 empregados hoje das empresas patrocinadoras, 92 optam de maneira voluntária por aderir ao plano. Então, esse é um número bastante significativo no mercado brasileiro de outros fundos de pensão. Essa média é próxima de 80%, 85%. A gente tem um volume muito elevado de atendimentos desde que começou a pandemia. Então, a gente está aí com uma projeção de 63 mil atendimentos mensais, aí considerados todos os canais de comunicação que nós temos, né? Telefone com 0800, o canal de atendimento por Fale Conosco, que é o e-mail, por meio do e-mail, né? A gente tem também o próprio portal, o app, a assistente virtual, tudo isso, obviamente, proporcionando canais, né, formas de prover informações e respostas aos nossos participantes e assistidos. E, embora o plano seja um plano novo, nós temos aí já uma projeção para esse ano de devolver, né, sob a forma de benefícios aos nossos participantes, né, em torno de 130 milhões de reais até o final do ano. Maio é mês de escolhas, para quem está no plano, a oportunidade de mudar perfil de investimento, sempre lembrando que o perfil hoje, independente da campanha de maio, ele pode ser alterado mensalmente. A gente tem também a campanha de alteração de percentual de contribuição, ou seja, quanto que eu poupo por mês, e, obviamente, se eu estou na folha de pagamento da patrocinadora, quanto que a empresa poupa para mim de forma correspondente, contrapartida, e eu posso alterar também, se eu sou assistido, o meu benefício mensal.
A gente tem aqui os resultados dos investimentos, a gente começa contando como é a composição da carteira de investimentos. Esses resultados, obviamente, eles são publicados mensalmente, estão lá no nosso portal, na área aberta, né, do site, também no aplicativo. Então, todos nós, né, mesmo que eu não seja participante do Plano Embraer-Prev, eu posso acessar essas informações, e a gente faz isso até para que a família também dos nossos participantes assistidos possa acompanhar. Aqui a gente vê uma forte predominância de poupança em renda fixa, se a gente considerar a parte de renda fixa tradicional mais o multimercado, que também é renda fixa, nós estamos falando aí de próximo de 80%. Então, é um número que demonstra o DNA, né, de um plano de previdência complementar, muito focado no longo prazo, muito focado na preservação de patrimônio e, obviamente, correndo algum risco, porque nós temos perfis, como a gente pode ver aqui, né? Muitos dos nossos participantes optam por perfis que tenham algum risco embutido, obviamente visando a rentabilidade no longo prazo. Aqui a gente tem o perfil convencional, por exemplo, que a gente tem uma alocação de 28% em renda variável, assim como o perfil arrojado, uma alocação em renda variável superior a 40%. Aqui nós podemos ver os resultados dos nossos perfis. Então, a gente vai ver que no mês de abril, para os perfis de maior risco, houve um efeito bastante importante de desvalorização da Bolsa, motivado pela Bolsa. Embora a carteira de renda variável da Embraer-Prev tenha performado melhor do que o Ibovespa, né, bem melhor que o Ibovespa, isso não foi suficiente para que a gente evitasse desvalorizações. Felizmente, esses resultados estão sendo recuperados agora, já no mês de maio, então o resultado da Bolsa Brasileira já está melhor. Isso não é um fenômeno que afeta individualmente a Embraer-Prev ou mesmo o segmento de previdência complementar, ele afeta o mercado como um todo, não só o Brasil, mas mundo afora. A gente vê as bolsas americanas caindo com uma ênfase importante. E, por outro lado, a gente vê no acumulado do ano que os resultados são positivos, e aqui a gente faz um destaque especial para o perfil conservador, né? Aqui ele estava mencionando agora há pouco, né, uma projeção de rentabilidade lá, considerando uma inflação de 8%, mais uma rentabilidade real de 5%, isso dá algo próximo aí de 13%, 13,5%. Observe o resultado do perfil conservador, né, rendendo quase 18% nos últimos 12 meses. Esse é um resultado bastante importante, extraordinário. Se vocês forem olhar, inclusive, o mercado, vocês vão, dificilmente se consegue um resultado como esse, ou raramente se consegue, né? Isso mostra que, embora o plano de previdência complementar seja uma alternativa importante de poupança, de visão de longo prazo, a gente tem conseguido também resultados importantes aí de rentabilidade, comparativamente até a outros instrumentos de mercado, e com o DNA, né, de oferecer um plano de previdência que visa a aposentadoria, visa longo prazo. Por falar em longo prazo, que a gente tem o histórico de rentabilidade do plano, a gente gosta muito desse slide, a gente mostra também o resultado de curto prazo, como a gente acabou de mencionar, mas a gente prefere sempre essa visão com um período maior de tempo. Por quê? Porque um plano de previdência, ele visa o longo prazo, ele visa a longevidade, ele visa oferecer benefícios no momento em que nós estejamos mais necessitados, né? A gente vai precisar, talvez, uma composição maior de custos voltados para um plano de saúde, talvez a gente tenha uma dependência familiar maior, o INSS talvez não necessário, não suficiente para cobrir os nossos custos, as nossas expectativas, e um plano de previdência como esse tem isso a oferecer. A gente observa que, não obstante as instabilidades do mercado, que são feitas por essas curvas, né, com picos e vales, a gente percebe que os perfis de investimento da Embraer-Prev têm sido geridos de forma consistente, e a gente vê no acumulado, né, essa caixinha, né, perfil conservador rendendo inflação, mais quase 6,6% ao ano durante um período aí superior a 20 anos. Então, mesmo os perfis de maior risco, né, com rentabilidades bastante interessantes também, já líquidas, obviamente, ano após ano,
durante um período bastante longo. Então, é isso que a gente busca, é essa consistência visando o longo prazo. E por falar em disciplina, né, de contribuição, a gente tem um dado bastante interessante, não obstante os resultados que a gente vê de contribuições mensais, que tem em contrapartida a patrocinadora, a gente percebe também que os demais participantes do plano, e não somente os que contribuem e que já têm hoje essa contrapartida, mas os que também não têm isso, fazendo contribuições extras, contribuições voluntárias. O ano passado, o ano de 2021, se a gente puder ver essa coluna aqui de 2021, a gente vai ver, né, vai poder observar uma rentabilidade histórica recorde de aproximadamente 25 milhões de reais no ano. São contribuições que não têm contrapartida, também não tem taxa, porque a gente isenta essas contribuições de taxa, e né, participantes fazendo contribuições de forma voluntária, tirando recursos de outras aplicações, ou de outros planos, ou de outras fontes de renda, que não necessariamente sua folha de pagamento, e contribuindo com o plano. Então, sinal de que há credibilidade, há consistência de resultados e, para essas pessoas, uma visão muito forte de poupança, de longo prazo, no sentido de fortalecer os seus patrimônios. Eu concluo por aqui, Juliana, devolvo a bola para você. Acredito que possam ter perguntas, então a gente fica à disposição. Muito obrigada, Léo. Nós temos agora aqui uma pergunta para Embraprev. Existe um percentual ideal de resgate dos rendimentos para quem já acumulou um patrimônio financeiro razoavelmente bom e pensa viver de renda proveniente desse resgate? Olha, essa é uma pergunta muito interessante e eu diria que ela depende, né? Infelizmente, não há uma precisão na resposta. Por quê? Ela depende muito da pessoa, né? Do padrão de vida, das demandas, das necessidades, né? O que muitos participantes nos perguntam é assim, Léo, se eu quiser esticar o meu benefício por muito mais tempo, quanto que eu preciso tirar, independente do que eu preciso, independente da minha demanda? A gente pode fazer uma conta grosseira, né? A gente pode pegar o seguinte: se a gente almeja um ganho real, que é o objetivo do nosso plano, a nossa meta, de INPC, em média, né? INPC mais 6, que é o que a gente tem historicamente conseguido, principalmente, vocês veem ali no perfil conservador, e o convencional, o arrojado, os últimos 2 anos, obviamente, afetaram esse resultado, mas até 2019 a gente tinha também inflação mais 6% ao ano. Vamos supor, né, que a gente consiga manter algo como essa rentabilidade hoje no plano e, em função da carteira que a gente constituiu, a gente teria aí um prazo de utilização de recursos, né, com uma rentabilidade parecida, né? Então, se você pegar os 6%, decompuser esse número, estamos falando aí fundamentalmente daquela carteira mais conservadora, né? Não estamos falando de uma carteira de renda variável, onde aí a oscilação do mercado é muito superior. Mas se você decompuser esse número 6% ao ano, em taxas mensais, a gente vai ter algo próximo aí de 0,37, 0,38 real sem inflação. Então, se a gente colocar este número, né, algo próximo disso, e tirar um percentual mensal arredondado em relação a essa conta que a gente fez agora, a gente vai ter o quê? A gente basicamente vai estar tirando algo similar à rentabilidade que o plano tem dado ao longo desses 21 anos de história. Claro que a gente não pode prometer futuras rentabilidades no mesmo patamar, até porque isso que está acontecendo agora de taxa de juros mais elevadas não vai acontecer para sempre. Ao contrário, dentro de mais alguns anos, os governos mundiais e o governo brasileiro vão conseguir controlar a inflação. A taxa de juros Selic vai cair por intervenção do próprio Banco Central e, consequentemente, a curva de juros do mercado, que é a curva de juro precificada pelas instituições financeiras, né, a demanda e oferta vai acabar caindo também. Com isso, a gente vai ter uma rentabilidade nominal um pouco mais baixa, né? Mas em termos de ganhos reais, a gente vai ter também talvez algo parecido com isso que a gente vem
vem colocando pela própria forma que a gente constituiu a carteira aí, sei lá, para os próximos 20 anos. Então, se a gente conseguir fazer uma demanda, uma retirada, né, mensal do plano próxima deste valor, eu estou preservando meu patrimônio para o futuro. Né? Então, eu estou, de alguma maneira, conseguindo tirar um valor que, basicamente, é a rentabilidade que eu tenho auferido nesses últimos anos, de maneira que o meu patrimônio ele se preserva e eu, naturalmente, acabo esticando, né, esse patrimônio, essa poupança por mais tempo. Obviamente que é uma conta que muda todo dia, é uma conta que a gente está fazendo agora, é uma simulação, né? E que as condições do mercado elas influenciam de maneira bastante significativa. Por quê? Grande parte dos investimentos que nós fazemos, eles são compostos e indexados à inflação, porque é um instrumento bastante importante para todos os fundos de pensão, para todas as entidades de previdência complementar no Brasil. Obrigada, Léo. Temos mais uma pergunta aqui para a Embraerprev. Teria uma projeção de quando a Embraerprev vai atingir o equilíbrio de entrada de dinheiro versus a saída de dinheiro? Olha, aqui a gente tem que fazer dois apontamentos, né? Em primeiro lugar, vamos colocar a importância dessa questão. Por quê? O plano Embraerprev, diferentemente do exemplo que o Aquiles mostrou para a gente, de um plano mutualista, como é o caso do INSS, onde as pessoas que depositam hoje pagam os benefícios de quem está recebendo o benefício, essa é uma característica de um modelo que é imperfeito, né? Não é um modelo perfeito, é um modelo onde você conta, né? É importante que tenha sempre novos participantes contribuindo para sustentar aqueles que estão recebendo lá os seus benefícios. Então, isso não é a característica do plano Embraerprev, tá? Então, é bom a gente fazer essa separação, e essa pergunta é muito importante para a gente ter a oportunidade de esclarecer isso, porque o plano Embraerprev, eu vou utilizar o que eu poupar. Então, mesmo que eu tenha um número menor de participantes, né, que esse número diminua, o que não é a tendência, mas digamos que a gente tem um número menor de participantes, basicamente cada participante tem o seu saldo de contribuição individualizado no seu CPF, eu costumo dizer, carimbado lá para aquele CPF, e esses participantes, então, vão consumir o que eles pouparam, né? Muito em função daquela questão que o Aquiles mencionou, né? Por isso, a importância de eu ter a minha própria disciplina e poder cuidar, dimensionar e fazer simulações e poupar o máximo que possível, que for possível, taxas mais elevadas, né? Acima daqueles 10%, 15% que hoje a gente poupa, que é a característica do Brasil, e tentar alguma coisa um pouco mais acelerada. Por quê? Porque isso é para mim mesmo, eu vou usufruir disso lá no futuro. Então, o plano hoje nunca vai ter um desequilíbrio, né? Ele não vai ter um desequilíbrio porque ele tem essa característica, né? Os participantes usam apenas o que eles pouparam. Então, ninguém vai usar o recurso de uma outra pessoa. Então, quando a gente mencionar que o plano ainda é jovem, é porque, do ponto de vista patrimonial, ele tende bastante a evoluir. E à medida, claro, que eu tenho um plano com um patrimônio maior, a gente mencionou no início 4 bilhões como uma marca importante, é porque, à medida que eu me torno um plano maior, eu tenho uma melhor capacidade de barganha com os meus fornecedores, principalmente os meus gestores, no sentido de negociar taxas, né, mais interessantes, e aí a gente está falando fundamentalmente de custos. Mas o equilíbrio do plano, do ponto de vista de utilização, ele pelo próprio nascedouro, pela própria característica dele, ele vai estar sempre equilibrado. Agora, eu imagino que a pergunta que foi feita, e agradeço pela oportunidade também de ter abordado esse outro ponto, é que eu imagino assim, quando que a gente vai ter um número de assistidos parecido com o número de participantes, ou seja, quando que eu vou ter uma proporção igual, né, entre pagamento de benefícios e pagamento
de recebimento, entrada de contribuições. A gente fez algumas simulações, nós temos o nosso atuário, né? Isso a gente chama de um cálculo atuarial, a gente tem isso, né? E lá nas projeções do nosso atuário, hoje, tirando uma foto de 31/12/2021, fazendo essas simulações, a gente chegaria lá próximo de 2039, de 2040. Então, basicamente, nesse período de tempo, ainda tem chão, né? Tem muito tempo ainda pela frente, a gente teria aí o plano com o que entra também sai, né? O que não quer dizer que, de alguma maneira, o plano vai estar desequilibrado novamente, o plano sempre vai estar equilibrado pela própria característica dele, de ser um plano de contribuição definida, onde cada um poupa e forma a sua poupança individualizada. Obrigada, Léo. Nós temos aqui uma última pergunta para Embraer-Prev. Antes disso, eu peço para todos a participação na nossa pesquisa de satisfação, é muito importante. E vamos lá para a nossa última pergunta. Léo, as campanhas, elas ficam disponíveis no site e no aplicativo? Perfeito, mais uma excelente pergunta, até porque ajuda a gente a divulgar isso. Antes não era assim, né? Antes as nossas campanhas, poder alterar meu percentual de contribuição, né? Para poder fazer mais poupança, como o Aquiles já, né, insistiu com a gente, e esse tipo de assunto a gente tem que insistir mesmo, né, Aquiles? Porque a gente tem que lembrar o tempo todo da importância desse tema. Então, a campanha do percentual de contribuição, antes ela estava só no portal, agora eu consigo alterar meu percentual, não só no portal, mas também no app, no aplicativo. É muito fácil baixar o aplicativo, entro lá na loja, né, da Apple ou da loja do Android, da Google Play, baixo lá muito rapidinho e já entro com o meu CPF 100, eu consigo alterar a minha contribuição. Eu consigo também, como assistido, fazer a mudança do meu benefício, entro lá também, tanto no portal como no app. E para quem pretende também fazer a mudança do perfil, também em maio a gente reforça bastante isso, lembra aos nossos participantes sobre a oportunidade de mudar o perfil de investimento, são aqueles 3 perfis que a gente falou agora há pouco, mostrou o resultado, né? E aí a característica de cada um, se eu quero assumir mais risco, se eu quero assumir um lado mais conservador, eu consigo rebalancear aquilo, que a gente chama de calibrar, né? Eu consigo calibrar aonde que eu prefiro que os meus investimentos sejam aplicados, e aí por isso aqueles perfis com riscos diferentes, novamente eu posso alterar no portal, posso alterar no app. Então, isso tudo foi bastante relevante, bastante importante, principalmente durante a pandemia, onde os nossos participantes não precisaram preencher formulário, né, ter que sair de casa. Basicamente, com alguns cliques, a gente consegue fazer essas mudanças aí de maneira bem eficiente, né? Sempre lembrando que se eu faço a alteração do perfil, ela vale já para o resultado do mês seguinte, assim como se eu mudo o meu benefício, vale para o benefício da folha de benefício seguinte, e se eu altero minha contribuição de percentual, né, vale também para a folha de pagamento, desconto, né, do percentual de contribuição, ou pagamento do boleto, se eu sou um autopatrocinado, também pode, né, para o mês seguinte. Então, sempre eu faço agora, vale para a competência do mês a seguir. Obrigada, Léo. Bom, chegamos ao fim da nossa última sessão do 18º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos. Eu agradeço a participação do Aquiles, a excelente apresentação, sempre muito bem-vinda. E, Léo, muito obrigada também pela apresentação, pelas respostas. E eu desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigada.